Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Panvel para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Estão disponíveis as traduções tanto para o idioma inglês quanto para Libras. Para ativar, basta clicar no botão Interpretação e selecionar a opção desejada. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Grupo Panvel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Júlio Neto, CEO, e o senhor Antônio Napp, CFO e diretor de Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Júlio Neto, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Júlio Neto, pode prosseguir. Me escutam bem? Bom dia a todos. Prazer estar aqui para divulgação dos resultados do quarto TRI e do ano de 2024, né? E apesar de ser página virada já na companhia, como a divulgação é do ano, a gente não tem como não lembrar o fato que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, né? Que trata o próximo slide que acabou de entrar agora na apresentação, que de fato foi uma catástrofe, né? Humana, extremamente grave, né? Atingiu um número muito grande de pessoas aqui na região sul do Brasil, e pelo fato da gente ter uma participação muito grande em Porto Alegre, em Eldorado, a nossa sede, inclusive, que foi uma das cidades mais atingidas, nos impactou também, né? E todo o impacto foi lançado no segundo TRI do ano de 2024, mas sem dúvida nenhuma ele teve uma influência considerável no ano, né? Se a gente excluir esse efeito do segundo TRI, teria sido um ano maravilhoso em todos os aspectos, né? De crescimento de venda, crescimento de resultado, mas ele foi um pênalti que se pagou ali no segundo trimestre e que felizmente a gente já está virando a página, né? Ele teve algum impacto também em ciclo de caixa, né? Foi um período difícil onde a gente teve que se abastecer de atacadistas, a gente teve que achar novas formas de operar a questão logística, porque a gente ficou, de fato, praticamente 40 dias sem o nosso CD principal, que fica em Eldorado, funcionando, e a gente se abasteceu com atacadistas e o CD de Curitiba, e isso representou, vamos dizer assim, algum desequilíbrio no fluxo de caixa e em estoques também, tá? Mas, página virada, né? O segundo semestre se mostrou um semestre altamente pujante em termos de crescimento de vendas e resultado. Ele vem numa batida já que no terceiro TRI também se mostrou. Então, a gente termina o semestre, né? Vamos olhar para o semestre de 2024 com um crescimento de 17,4% sobre o semestre anterior de 2023. Então, é um crescimento muito robusto. No último trimestre, esse crescimento ele praticamente atingiu quase 18%, foi 17,8% de crescimento de venda, né? E a gente vem enxergando um comportamento semelhante no primeiro TRI de 25, e tem muito a ver com os acertos que vêm sendo feitos, né, na parte de expansão, no foco que a companhia vem dando
para venda de medicamentos, né, que no ano passado cresceram mais de 20%. E nas nossas estratégias de diferenciais, que todos conhecem já, a parte digital se fortalecendo cada vez mais, o tema de marcas próprias também, né? Então, são temas importantes que nos trouxeram crescimentos importantes. Então, resumindo, vamos dizer assim, os destaques do quarto trimestre. Então, a gente apresentou esse crescimento de quase 18% em vendas. Margem bruta também representa uma boa alavanca, né? Aumentando 14% com relação ao trimestre anterior do ano passado. Acho que um destaque importantíssimo aqui desse quarto trimestre foi o crescimento de lojas maduras, né? E lojas maduras, o nosso conceito são aquelas lojas abertas há mais de 3 anos, né? Então, a gente realmente exclui da base toda a loja que está rampando em termos de crescimento de venda, e essas lojas maduras cresceram 12% no trimestre, muito acima da inflação, né? O resultado ele vem, inclusive, num crescimento maior do que a venda no trimestre, né? A gente conseguiu aumentar a EBITDA em 19% com relação ao quarto tri de 23, então é um crescimento de vendas altamente saudável, né, que demonstra que a estratégia da companhia em termos de crescimento, seja através de canais digitais ou canais físicos, vem apresentando um grau de assertividade muito grande, né? Resumindo, então, ano de 24, a receita do varejo ultrapassou os 5 bilhões, né, e a gente vai destacar cada vez mais a receita do varejo, até porque a nossa operação de atacado, a gente encerrou ela no último trimestre, foi uma consequência natural, né? Um lado da empresa que já vinha representando uma participação muito pequena e que, após tudo que aconteceu em termos de enchente, a nossa dificuldade logística se mostrou não mais interessante, né? E então os nossos esforços daqui para frente vão ser totalmente no varejo. Por um período a gente vai encontrar uma base ainda de números do grupo que tem ainda a venda do atacado, mas o importante daqui para frente é a gente focar muito nos resultados do varejo, e que são resultados muito robustos, né? Se a gente olhar o histórico da companhia, né, eu acho que isso é extremamente relevante, porque é uma empresa de pouquíssimos altos e baixos ali, numa linha de mais de 13 anos. A gente encontra apenas o ano da pandemia com um crescimento pequeno, né? Mas a gente vem desde 2011 aí com KGR de crescimento de 14,5%, né? É uma empresa que vai sempre para frente, para cima, né? Os nossos gráficos são apontando para cima sempre, né? E depois o nosso movimento de follow-on durante a pandemia, o que a gente chama de nova Panvel, né? Porque se predispôs a imprimir uma taxa de crescimento maior do que vinha fazendo nos últimos anos, através de uma expansão mais agressiva em termos de lojas físicas. Se mostra, né, uma empresa que está sabendo fazer, né, esse novo ritmo, né? Então o nosso ritmo, que antes era 14,5, passa a partir de 2020 a 17% de crescimento de receita bruta, né? Então, de fato, é uma nova Panvel, e sem deixar de lado o tema do resultado, né, que tem um KGR de 19,6% de 2020 a 24. Tá? Então, são históricos, né? A gente não olha para trimestres apenas, nem para anos. Eu acho que aí demonstra, né, o compromisso da companhia em um crescimento contínuo ao longo dos anos, evidentemente que impulsionado também por estarmos num mercado pujante também, que cresce a uma taxa de 10% ao ano, mas a gente vem crescendo mais que o mercado, ganhando share em todos os estados onde a gente está presente, com muita qualidade, né, e um conservadorismo e gestão de caixa que também
são destaques do nosso histórico que demonstram a solidez da empresa, né, no seu crescimento, até no momento agora macroeconômico mais complicado, é importante esse conservadorismo, né? Então eu deixo o NAP agora entrar um pouquinho mais nos detalhes dos números para vocês terem conhecimento. Beleza, obrigado, Júlio. Pegando o bastão aqui, pessoal, a gente agora vai bater um papo com detalhe em cada uma das nossas linhas do DRE e do nosso balanço. A gente sempre tem que começar pela venda, e aqui a gente vai abrir os nossos principais diferenciais. Como o Júlio comentou, venda foi o grande destaque do trimestre e o grande destaque também do segundo semestre, com crescimentos de quase 18%. E o que está por trás de todo esse crescimento? Duas coisas importantes. Um forte crescimento da nossa base já existente de lojas, né, e uma rápida maturação das nossas safras, né, que foram abertas de 2020 até aqui. Tudo isso está nos levando a bater recorde atrás de recorde a cada trimestre. Tanto que no quarto trimestre de 2024, nós atingimos a maior venda média da nossa história, R$ 750 mil. E nessa venda média, reforço, estão todas essas lojas que foram abertas de 2020 até agora, que também estão em maturação. Um dado bem interessante quando a gente olha para a venda média e a gente compara a Panvel do final de 24 com a Panvel do final de 23, é que a quantidade de lojas que hoje performam ou têm uma produtividade acima de R$ 700 mil por mês, olhem como aumentou de 34% da base para 44% da nossa base. Ao mesmo tempo, aquela quantidade de lojas de baixa performance, com vendas de até R$ 300 mil, está diminuindo drasticamente, saiu de 7% da base para 4% da base. Tudo isso mostra a saudabilidade do nosso negócio e do nosso investimento na Panvel. Um último dado que vale compartilhar, e aqui na parte direita, né, do slide, são os dados do IQVIA. A Panvel segue sendo, e inclusive ampliando a distância em relação aos outros players, mas segue sendo o player com a maior venda média de toda a região sul, tá bom? E, como eu comentei, por trás disso está o excepcional desempenho de vendas de mesmas lojas e de lojas maduras, que são aquelas que têm mais de 3 anos. Quando a gente olha esse dado, tanto do trimestre quanto do ano, fica claro que a gente está superando com muita folga a inflação, ganhando muita produtividade nas lojas, chegando realmente ao patamar, por exemplo, na média, né, de 2024, de 12% de crescimento de mesmas lojas e de mais de 9% em lojas maduras. Isso aqui responde, né, o porquê que a Panvel tem realmente se destacado e ganhado muito market share. Quando a gente olha para a nossa expansão, também os dados de 2024 são muito bacanas para compartilhar. Nós tivemos uma série de atrasos no nosso cronograma de aberturas no segundo trimestre, porque efetivamente a gente tinha que focar naquele momento, naqueles meses de maio e junho, né, em que nós estávamos com uma série de restrições. Mas como vocês podem ver, a partir do segundo semestre, nós retomamos nosso ritmo de aberturas, abrimos a quantidade recorde, esse é o recorde histórico da companhia, 35 lojas em um semestre, tá? Nós fizemos isso, 21 lojas apenas no quarto tri, tá? E terminamos o ano abrindo 55 lojas. Um outro dado bem interessante que eu trago nesse slide e que ajuda a entender um pouco o nosso grau de maturidade, né, do nosso portfólio de lojas, é que desde o nosso IPO, né, desde lá de 2020, nós já abrimos 276 lojas. Pessoal, é realmente bastante loja. Nós temos aproximadamente 30% da nossa base de lojas ainda em maturação, e já estar atingindo esses resultados, tendo toda essa base em maturação, é um sinal inequívoco que ali para frente as nossas margens só vão crescer. Quando a gente discutiu o nosso resultado de EBITDA, mais especificamente o EBITDA do varejo, que é a margem de contribuição, esse dado da maturação ele vai ficar ainda mais claro. Tudo isso leva ao nosso market share. Nós chegamos, né, ao market share de 13,2% na região sul, nosso recorde também. Crescemos market share em todos os estados, inclusive no Rio Grande do Sul, onde nós já somos extremamente densos e ultrapassamos a barreira dos 22% de market share. Destaque especial para Santa Catarina, em que trimestre após trimestre a gente vem ganhando
pontos relevantes de market share. E vale também chamar atenção, apesar de pequeno, nós já ultrapassamos a marca de 1% de market share na cidade de São Paulo, o maior mercado da América Latina, o que também é um marco importante para nós. Por trás de todo esse ganho de market share está o ganho em medicamentos. Medicamentos tem sido o foco da nossa estratégia, porque isso conversa com fidelização de cliente, e a grande alavanca de crescimento de market share tem vindo através de medicamentos de marca, medicamentos genéricos também. Nós não estamos esquecendo as outras categorias em absoluto, mas a gente entende que crescer mais forte em medicamento é chave para um crescimento sustentável do nosso negócio. E aqui, falando de venda, a gente precisa falar dos nossos diferenciais, né? O que também faz o cliente da Panvel voltar cada vez mais na Panvel. E, sem dúvida, o digital continua sendo um dos maiores diferenciais. A Panvel segue sendo o benchmark do varejo farmacêutico, bateu mais uma vez o recorde, com uma participação de quase 22% da venda do varejo, foi através dos nossos canais digitais, né? Um crescimento de quase 30% em relação ao ano passado. Lembrando que nós já temos uma base super alta, super grande. Nós temos 32% de market share, né, de e-commerce na região sul. Somos muito overshare quando a gente compara que, no geral, nós temos 13%. Isso reforça a nossa liderança. E, além da melhor experiência do app, melhor experiência do site, a gente se diferencia muito pela nossa capacidade de entrega. A Panvel segue mantendo a entrega mais rápida do Brasil, com quase 60% de tudo que é entregue em casa chegando em até 1 hora na casa de cada cliente. Nesse dado, eu reforço, nós não incluímos dados de clique e retire. Se nós incluíssemos o clique e retire nessa conta, passaria facilmente dos 80% de entrega abaixo dos 60 minutos. Esse diferencial competitivo nós pretendemos aprofundar cada vez mais. Entendemos que isso faz toda a diferença. Tá? Junto com isso, né, nós temos hoje uma base, né, de clientes ativa muito forte, tá? 43,8%, tá, dos nossos clientes medidos pelo EMAU são ativos numa base de 6 milhões de downloads de apps. Então, tudo isso reforça o nosso diferencial em relação à competição e a gente pretende se manter assim. Outro diferencial competitivo nosso, né, é a parte de serviços. A Panvel mantém a liderança absoluta quando o tema são serviços e quando o tema são vacinas. Nós temos 46%, né, do mercado de vacinas na região sul, ele é nosso. E esse posicionamento do Panvel Clinic, ele realmente reforça o nosso propósito, que é cuidar das pessoas. Nada mais próximo de cuidar das pessoas do que fazer esse atendimento personalizado. Nós contamos hoje com 411 lojas que possuem nosso Panvel Clinic, 99 salas preparadas para vacinação, num universo de mais de 500 mil atendimentos feitos, né, ao longo do ano de 2024. A receita dos serviços, né, é próxima a 1% da venda e, mesmo que ela ainda seja pequena, é uma avenida de crescimento muito importante ali na frente. Né? Mais uma vez, esse é um cliente fundamental para a Panvel, porque o cliente que busca os nossos serviços também é um cliente que tem um ticket médio maior e tem uma frequência 3 vezes maior também. Então, aqui a gente reforça estrategicamente como nós vamos continuar investindo em todo o Panvel Clinic. Aqui nós chegamos em mais um dos nossos diferenciais. Aqui compartilho com vocês algumas imagens, né, de produtos Panvel. Produtos Panvel, que ao longo, né, do ano de 2024 sofreu sim por causa das enchentes. Vamos lembrar, né, que o Lifar, que é a nossa indústria, que produz cerca de 1/3, né, dos nossos produtos, ele foi muito impactado pela enchente, né, teve a sua produção paralisada por alguns meses, e nós também acabamos tendo perdas de mercadorias, né, de produtos Panvel, que geraram rupturas. Nesse sentido, nós agora no quarto TRI estamos retomando ao nosso patamar natural, né, de venda de produtos Panvel, atingindo 7,4% do total da venda. E na parte de higiene e beleza, nós voltamos ao patamar de 17% de todas as vendas. Isso é muito importante, isso nos traz diferencial para o cliente, diferencial de margem bruta também, porque produtos, né, de marca própria, de marcas exclusivas, eles têm uma margem bruta maior.
Quando a gente soma o total das marcas exclusivas que nós trabalhamos, porque vamos lembrar que nós temos marcas como Sanitas, Lifar e outras, nós nos aproximamos de quase 8% da venda do varejo de produtos de marcas que pertencem ao Grupo Panvel. Nós somos o benchmark do setor, vamos agora, né, saindo desse período, né, de rupturas, retomar os patamares históricos, e nós estamos mantendo, de novo, né, uma liderança absoluta quando a gente olha para a market share de produtos private label. Nós dominamos 35% do mercado da região sul. Então, é mais um dado que nos enche de orgulho. Para fechar, né, essa parte, nós não podemos deixar de falar de atendimento. Nós continuamos mantendo um dos NPS mais altos do setor. Fechamos o quarto trimestre com 78 pontos, né, de NPS, seguindo rigorosamente a metodologia da Bain Company. Continuamos sendo a rede de farmácias melhor avaliada na App Store e no Google Play, né, o seu app sendo avaliado. Melhor classificação também no Reclame Aqui. E aqui eu reforço que NPS é algo que nós olhamos no dia a dia de cada loja, está na meta dos nossos gestores, e a gente acredita muito que uma coisa alimenta a outra. Nós não temos como continuar crescendo esquecendo da qualidade do nosso atendimento. Isso também fala sobre cuidar das pessoas, cuidar dos nossos colaboradores, cuidar dos clientes. Agora, pessoal, depois de falar da venda, vamos comentar um pouquinho da margem bruta, né? Vamos descer uma linha dentro do nosso DRE. Aqui na margem bruta, a gente tem que lembrar que com o fim da operação do atacado, a gente tem sim uma mudança no nosso mix de negócio e automaticamente isso cria um efeito muito positivo na margem bruta do grupo. Como vocês podem ver ali pelos gráficos, nós crescemos do quarto TRI de 24 em relação ao quarto TRI de 23, 0,6 base points de margem bruta, e no ano nós crescemos 0,8 base points. Esse é realmente o efeito da saída do atacado, né, do nosso negócio, que faz com que a margem bruta do grupo suba. E esse efeito, depois eu vou resgatar ele mais que compensa o impacto que a perda da venda do atacado causa na diluição das despesas totais. Quando a gente olha apenas a margem bruta do varejo, que daí é o comparável e é o que a gente vai seguir olhando ao longo dos próximos trimestres, nós tivemos uma pressão nesse trimestre, né? A gente saiu de 30% de margem bruta no ano passado para 29,5% agora no quarto T, e isso é causado, em grande parte, pelo forte crescimento de medicamentos dentro do mix. Vamos lembrar que o crescimento do medicamento traz muita venda, mas traz sim um impacto em margem bruta e também a alta penetração dos canais digitais. Tudo isso já era dentro do esperado e é mais do que compensado pela diluição das despesas que nós temos. Por falar nas despesas, né, aqui fica bem claro que nós tivemos e vamos continuar tendo muito sucesso nesse trabalho ao longo do ano e ao longo dos próximos anos. Como eu comentei, com a saída da venda do atacado, obviamente, no curto prazo, e isso aconteceu no terceiro TRI e no quarto trimestre, as despesas em relação à venda, percentualmente, elas pioram um pouco. Porém, e esse é um dado importante, quando a gente olha, por exemplo, as despesas com vendas, que são as despesas que envolvem as lojas, envolvem a logística e algumas outras despesas. Essas despesas no trimestre, elas cresceram apenas 12,5%, enquanto a venda do varejo cresceu quase 18%. Houve uma diluição muito importante das despesas em relação ao varejo. Quando a gente olha as despesas administrativas, elas, independente até da queda do atacado, elas diluíram um pouco no quarto TRI em relação ao trimestre, né, quarto TRI do ano passado, atingindo 2,3%, e no ano essa pequena pressão de 0,1 é totalmente explicada pela queda da venda do atacado. Porém, reforço, tanto as despesas com vendas quanto as despesas administrativas, elas crescem bem menos do que a venda do varejo, e naturalmente, quando essa base ela ficar equilibrada, isso vai aparecer claramente também nessa diluição. E quando a gente fala, né, de todos esses efeitos, esse forte crescimento de venda, tá? Margem bruta saudável e despesas saudáveis, isso obviamente aparece no resultado, isso aparece no nosso EBITDA. Nós atingimos, né, no quarto trimestre do ano, 82 milhões de reais de EBITDA ajustado, valor recorde da história da Panvel, atingimos 5,7% de margem EBITDA
outro percentual recorde. E quando a gente olha esse comportamento do segundo semestre, né, que foi esse pós-enchente, basicamente com a operação pura da Panvel, fica claro que nós mudamos o patamar da companhia. A gente saiu de uma companhia que operava num EBITDA abaixo de 5, né, por um EBITDA de 5,5. E é essa tendência de companhia que a gente vai observar para frente. Tá? Isso nos enche de otimismo realmente e já estamos começando, né, com o pé direito dentro de 2025. Esse mesmo comportamento do EBITDA é visto no segundo semestre como um todo, né, que a margem cresceu quase 23% em relação a 2023. Né? E quando a gente olha, né, e o Júlio trabalhou um pouco desse dado um pouco mais no início, a gente olha o nosso CAGR de crescimento de margem EBITDA ao longo dos anos, ele é muito forte. Está crescendo o nosso resultado desde 2020, numa média próxima de 20% a cada ano, realmente é sinal de sucesso. E esse sucesso, tá, ele está muito relacionado com essa informação aqui do slide do EBITDA do varejo, tá, que vale a pena compartilhar, vale a pena aprofundar bastante. O EBITDA do varejo é o resultado especificamente das nossas lojas. Tá? Ele é o equivalente à margem de contribuição das lojas, apenas tirando a parte da depreciação. Quando a gente olha para esse indicador, ele cresceu muito, né, ao longo do ano, tá? Mesmo com a enchente. Ele cresceu muito de um trimestre, né, em relação ao outro. Né? Vejam que apenas no quarto tri, em relação ao quarto tri, nós crescemos 0,8 pontos, né, no resultado das nossas lojas. No ano, nós crescemos 0,9 pontos. E se nós olhamos desde 2020, que foi o período de início da nossa expansão, até agora, nós saímos de uma margem, né, EBITDA das lojas de 10% para 10,9%. Por que é importante esse dado, pessoal? Duas coisas. Depois de nós termos aberto 276 lojas de 2020 até aqui, nós, de fato, conseguimos maturar toda essa base, melhorar a nossa base existente, mudar de patamar dessas margens, e esse 2,9 ele retorna à margem que nós tínhamos antes da nossa expansão, tá? Quando basicamente nós só tínhamos lojas maduras dentro da base. Esse indicador vai crescer ainda mais por uma questão matemática simples. Nós ainda temos 30% das nossas lojas em maturação. Na medida que essas lojas foram maturando, esse indicador ele só vai para cima. E esse indicador, no segundo ponto, ele deixa mais claro ainda o trabalho e a produtividade que a gente está ganhando nas lojas. Porque, lembrando, a margem bruta da Panvel no quarto tri caiu 0,5 pontos percentuais. Se a minha margem, né, das lojas cresceu 0,8, significa que nós diluímos despesas das lojas em 1,3 pontos, tá, percentuais. Realmente é muito forte. Esse reflete o bom trabalho feito nas despesas com pessoal, nas despesas com aluguel e todas as outras despesas variáveis da loja, graças também ao forte crescimento da venda média. Tá? Fechando, pessoal, então toda essa parte de resultado, né? Falamos de EBITDA do varejo, chegamos no lucro líquido. O lucro líquido do trimestre, né? Ele fechou em 33,5 milhões de reais, né? Do semestre, né? Ele teve uma pequena pressão, sim, tá? O lucro líquido do quarto tri de 0,2 pontos, tá? Fechou em 2,3, basicamente por uma diferença de imposto de renda, né? O imposto de renda no quarto T24 foi um pouco maior do que no 4T23, porque nós tínhamos mais créditos tributários nessa época, algo absolutamente sazonal, e é por isso que a gente traz, né, um dado interessante, que é o do nosso lucro antes do imposto de renda. Né? O lucro antes do imposto de renda, no mesmo período, cresceu 25,6%, no semestre cresceu 41%, e no ano cresceu quase 12%. Então, todos os indicadores muito saudáveis, e aqui vale a pena trazer de novo o que é que tem sido o comportamento do nosso lucro ao longo dos anos. A gente tem trazido um crescimento composto de 14% ao ano do nosso lucro, desde 2020, um crescimento muito forte, em especial se nós lembrarmos que ao longo de todo esse período os juros foram subindo também. Tá? E a gente conseguiu gerar resultado operacional e controlar bem as nossas despesas financeiras, né, de maneira a manter esse lucro crescendo numa média de 14% ao ano, de maneira bem consistente. Tá?
Aqui, pessoal, esses dados, obviamente, né, eu não vou entrar no detalhe de cada linha, tudo isso aqui está disponível na apresentação e também no anexo do nosso release, mas para fazer um fechamento, né, do nosso resultado de 24, e a gente fez esse mesmo exercício quando nós fechamos o segundo trimestre, né, desse ano, acho que é importante compartilhar com todos o que foram os impactos da enchente e o que poderia ter sido o resultado da companhia, que já foi muito bom, mas sem esses impactos. Lembrando que a gente teve dois tipos de impacto, né, durante esse período. Aquilo que a gente chamou de impacto direto, que é relativo a todas as baixas de ativo que nós tivemos, todos os gastos extraordinários que nós tivemos com os nossos colaboradores, né, doações, etc. E nós tivemos os impactos indiretos no nosso negócio, representados pela perda de venda. Nós estimamos que entre os meses de maio e junho de 2024, nós deixamos de faturar pelo menos 114 milhões de reais, que obviamente traria um impacto muito positivo para a nossa margem. Tá? Quando nós consideramos todos esses efeitos, né, fica muito claro que, tanto do ponto de vista do EBITDA, quanto do ponto de vista do lucro líquido, nós teríamos chegado em patamares ainda maiores. A gente estima que poderíamos ter chegado no EBITDA de quase 280 milhões de reais no ano, equivalente a uma margem de 5,1, e um lucro líquido, né, no patamar de 132 milhões de reais no ano, numa margem de 2,4. Tá? Acho que isso também reforça por que a gente entende que nós estamos numa tendência muito boa para 2025 para frente, tá bom? Para fechar essa parte numérica, pessoal, aqui a gente termina falando de ciclo de caixa, tá? Aqui o Júlio comentou também um pouco no início, nós tivemos uma pressão, né, de caixa no final do ano, de aproximadamente 11 dias de ciclo. É uma pressão temporária. Com a enchente, nós de fato vimos o nosso nível de estoque subir. Vamos lembrar que nós ficamos um bom tempo com os estoques parados dentro de Eldorado do Sul, tivemos que reforçar compras de distribuidores e também compras direto para a loja, né? E também compras para os nossos CDs. Esse sinal apareceu no terceiro trimestre, né, quando a gente fechou o terceiro TRI, e ao longo do quarto TRI nós trabalhamos para reduzir esses dias de estoque. Para reduzir esses dias de estoque, naturalmente a gente passou a comprar um pouco menos. Isso acaba impactando no prazo de fornecedores, né? Porque naturalmente você acaba não conseguindo alongar as negociações. Esses são efeitos temporários. Os nossos estoques já estão nos níveis regularizados, né? Abaixo de 100 dias. Tá? Os prazos agora de pagamento de fornecedores vão ir normalizando ao longo do ano. Esse dado já vai aparecer, inclusive, no fechamento do primeiro trimestre. E essa mudança, né, do atacado, ela trouxe, né, um efeito positivo que esse permanece, que é a redução dos dias de recebíveis. Tá? A gente saiu daquele patamar acima de 30 dias e vamos estabilizar num patamar entre 27 e 28 dias, que é como nós vimos aqui. De qualquer forma, né, um outro efeito também interessante, né, ao longo desse ano, nós conseguimos melhorar muito todo o perfil da nossa dívida. Né? Nós captamos algumas linhas bem importantes, linhas especiais, né, com custo muito baixo. Hoje, a gente termina o ano de 2024 e começa o ano de 2025, né, com custo de empréstimos, na média, um WACC abaixo do CDI, o que é muito importante, e isso reforça que ao longo do ano de 2025, né, nós vamos, na parte dos juros, também poder contribuir de maneira positiva para a nossa geração de lucro líquido. Tá? Pessoal, fechando toda essa parte numérica, né, como a gente tem por praxe, a gente agora começa a ir para a parte final da nossa apresentação e a gente sempre gosta de trazer alguns temas dos nossos pilares estratégicos, dando um pouquinho de luz sobre o que fizemos em 24, mas principalmente do que nos acompanha em 25. O tema que a gente sempre fala, né, o primeiro, né, Júlio, sempre tem que ser expansão. Expansão segue sendo a expansão física, né? É o pilar fundamental do varejo farmacêutico, é o pilar fundamental da Panvel. Todo o resto funciona a partir da loja física. E a gente continua reforçando que nós atuamos no melhor mercado de varejo do Brasil. Né? O varejo farmacêutico, ele cresce, né, consistentemente acima de 10% ano após ano. Na região sul, cresce ainda mais, cresce uma média de 13%. A Panvel segue crescendo mais do que isso, como a gente apresentou, né, para vocês, a gente segue crescendo cerca de 17% ao ano, então tem muito crescimento contratado. Por outro lado, o mercado segue super fragmentado. Se nós somarmos todas as redes da Abrafarma
não chegam em 50% de market share ainda, tá? E então tem um espaço bem interessante de consolidação que nós também estamos dando passos cada vez maiores. E a gente tem claramente um efeito de envelhecimento da população que segue acontecendo, em especial na região sul. Isso reforça o porquê o nosso foco vai seguir sendo na região sul. Tá? Nós vamos continuar abrindo a maior parte das nossas lojas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Muito foco na interiorização, muito foco em modelos standard. Quando a gente olha para 2025, em que nós planejamos manter nosso ritmo de expansão, a gente já tem 75% dos pontos devidamente prospectados e a maior parte já assinado. Então, a gente está muito consistente nessa estratégia. Como vocês podem ver, a gente já tem uma presença muito forte em cidades grandes, aquelas cidades, né, de 100 mil para cima, né, de habitantes, mas temos, e mesmo nessas cidades ainda tem oportunidade, mas ainda temos bastante oportunidade, especialmente nesse mundo entre 50 e 100 mil habitantes, e algumas oportunidades em cidades um pouco menores que a gente está olhando também. Já estamos presentes em quase 150 municípios, e esse número ainda vai crescer bastante para 25. E esse slide aqui, eu acho que ele é super importante, porque ele demonstra realmente em números a consistência da nossa expansão e os resultados que a gente vem obtendo. Quando nós olhamos, né, o resultado das nossas safras, tá? E a gente mede, né, o resultado das safras por 3 indicadores: a sua venda, por óbvio, que a gente já falou bastante, o EBITDA, tá, gerado por essas lojas, tá? O EBITDA do varejo, a margem de contribuição e o retorno, né, ROIC. Vocês podem ver que a gente segue abrindo safras extremamente saudáveis. Mas acho que a principal informação aqui desse slide, ela está na abertura por estado, tá? Quando a gente olha o nosso desempenho nos estados de Santa Catarina, Paraná, inclusive São Paulo, nós estamos ano após ano melhorando esse desempenho, né? Se a gente voltar exatamente nessa posição, vocês podem pegar, né, essa mesma apresentação do 4T23, vocês vão ver que no Paraná nós estamos operando com uma margem de EBITDA de 8,9, né? Em Santa Catarina, né, 9,4, em São Paulo, um pouco acima de 5. Então, em todos os estados, sem exceção, a gente está crescendo rápido, está aumentando a nossa confiança. E quando a gente olha a quantidade de lojas que nós temos ainda por maturar, em Santa Catarina, Paraná e São Paulo também, isso mostra que nós vamos crescer ainda mais e nós vamos ir levando cada ano, cada ano de cada vez, essas margens mais próximas para a nossa margem padrão, que é o Rio Grande do Sul, que é a nossa base mais madura de lojas. A gente não estaria fazendo nada disso se a gente não olhasse no detalhe para os nossos clientes. Esse aqui é um outro trabalho que a Panvel faz muito bem e a gente gosta de compartilhar. Nós já temos um aquário gigante de clientes, são 25 milhões de clientes cadastrados na nossa base, e desse aquário nós vamos, né, ativando uma base muito grande de clientes também, chegando esse trimestre a quase 7 milhões de clientes ativos. Lembrando que o cliente ativo é aquele cliente que realizou pelo menos uma compra. Depois de ativar o cliente, nós temos o dever de fidelizá-lo. Um cliente fiel para a Panvel é aquele cliente que faz pelo menos uma compra a cada 15 dias. Vejam que tanto o cliente ativo, que está crescendo mais de 7%, quanto o cliente fiel, que está crescendo 7%, estão vindo num ritmo muito bacana. Isso conversa com a nossa estratégia de digitalização, né, desse cliente. A gente quer que os clientes tenham nosso app, a gente quer que os clientes comprem na loja física, comprem no app, comprem no site, porque isso vai gerando cada vez mais fidelização num círculo positivo, né, num círculo virtuoso. Com um olhar muito grande para o cliente crônico e o cliente do uso contínuo, que esse é o cliente que realmente tem uma maior frequência, né, e um ticket maior. Para 2025, muita coisa está nos esperando. A gente tem feito investimentos importantes em plataformas, né? A gente está indo agora, né, por investimento numa plataforma da Salesforce para melhorar ainda mais, né, toda a nossa base de dados e o que a gente consegue extrair. E a gente está olhando com muita atenção para o programa Bem Panvel. A gente quer lançar algumas novidades bacanas em 2025 para melhorar engajamento e fidelização desses clientes, tá? E faz parte disso a nossa estratégia digital, né? Nós temos o objetivo de nos manter como benchmark, né, no varejo farm do digital. Para isso, a gente não descansa nunca, a gente segue investindo, a gente não esquece em momento nenhum
da melhoria contínua que precisa ser feita em toda a experiência de compra do website. Isso vai continuar existindo. Nós vamos agora para um ano em que a gente quer aprofundar bem a nossa experiência dentro do WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp é de todas a plataforma mais democrática de relacionamento com o cliente, né? Clientes de absolutamente todas as idades usam, e quanto melhores estiverem as nossas ferramentas, né, inclusive com IA aplicada dentro do WhatsApp, melhor essa relação, mais vendas, mais recorrência também. Um outro ponto, né, que a gente comentou anteriormente, mas nós vamos aprofundar, a gente entende que entrega é diferencial competitivo, né, especialmente para o varejo farmacêutico. Nós já temos a melhor entrega, a gente quer aprofundar isso ainda mais, tá? A gente quer entregar mais rápido, nós vamos investir nisso, né, porque a gente quer continuar estando à frente. E, por fim, quando a gente fala de digital, eu queria dar luz, né, para um projeto que tem andado muito bem. É uma belíssima avenida de crescimento que nós temos, já deu ótimos resultados em 2024 e vai dar resultados melhores ainda em 2025, que é todo o nosso trabalho do Panvel Ads, né? Apesar dos números serem pequenos, eles ainda estão crescendo rapidamente, vocês podem ver, receita cresce quase 200%, número de anunciantes quase 90%, é um crescimento exponencial, como deveria de ser, né? É uma plataforma muito elogiada, ela é top 10, né, de várias plataformas de retail media que realmente acompanham nós e outros varejistas, e nós estamos totalmente preparados, integrados, seja em app, site, loja física com telas, né, e tudo mais para oferecer aos nossos fornecedores, né, essa capacidade de conversão de comunicação em vendas. Então, reforço que o Retail Media é uma das nossas grandes estratégias de 2025 para continuar melhorando a nossa margem. Falamos de um monte de coisa, né? Loja física, falamos de clientes, falamos de digital. Por trás de tudo isso tem pessoas, sem sombra de dúvida, sem pessoas nós não fazemos nada disso, mas tem muita tecnologia. Aqui eu reforço que a Panvel caiu de cabeça, como a gente já tem falado, em todas essas discussões de inteligência artificial, mas não discussões pela beleza da inteligência artificial, mas coisas práticas. A gente entende que a inteligência artificial tem que vir para dentro da companhia para ajudar em duas coisas: como é que ela pode nos ajudar a vender mais e como é que ela pode nos ajudar a reduzir custo. Simples assim. Na ponta de vender mais, né, nós fomos pioneiros no varejo farmacêutico, criamos a nossa Sofia, né, que foi, né, a primeira assistente virtual de atendimento do varejo farma. A Sofia, nessa sua primeira versão, ficou totalmente voltada para o nosso atendente, fornecendo as ferramentas para o nosso atendente, né, conseguir atender melhor o cliente, ajudando no seu treinamento, né, ajudando em várias dúvidas, e cada vez mais, né, a Sofia vai estar sendo virada para o cliente. Além disso, tem muita coisa que está sendo feita, né, e a gente está olhando com carinho 6 pilares de inteligência artificial que ditaram, né, parte dos nossos investimentos em 24 e vão continuar ditando em 2025. Né? A gente está olhando para todos os trabalhos na parte de elasticidade de preço, mix de vendas, produtividade em lojas, toda a parte de gestão de estoques, além da parte de fraudes e de turnover. Tá? Então, essa visão que a gente tem é estratégico para nós e a gente está à frente, né, dos outros nesse sentido. Se vocês forem ali para o app, né, vocês vão ter uma experiência muito bacana ali, junto com a Sofia. Sugiro que vocês realmente peguem, né, o nosso app, tragam a sua receita, ela vai ler, ela vai fazer um monte de coisa bem bacana. Por trás disso, né, nós temos também o nosso Panvel Labs, né, que tem ajudado bastante, né, também em toda essa conexão. Dentro do Panvel Labs, nós temos 25 startups conectadas, temos um braço de Venture Capital importante, já fizemos 3 investimentos, né, nesse momento, um deles já em fase, inclusive, de retorno. E o Labs, através do programa de Panvel On, tem sido um grande catalisador de ideias, né, de empreendedorismo. Muitos dos projetos, né, que nasceram no Panvel Labs estão realmente permitindo que a gente crie coisas novas e apresente para todo o mercado. Enfim, pessoal, aqui vamos chegando no fim da nossa apresentação e queremos compartilhar agora, passando, né, o bastão de novo para o Júlio, um pouco do que nos espera em 2025. Bom, aqui, sem querer ser repetitivo, mas dificilmente deixando de sê-lo, né? A gente espera um crescimento de venda significativo no ano. Como eu disse no início, o primeiro TRI já se mostrou robusto, né? A gente tem uma
um ramp-up de lojas importantes aí que estão maturando e estão apresentando ótimos resultados. Lojas maduras, a gente espera que continue crescendo bastante, até porque a gente vem aprimorando muito o trabalho de gestão de estoques em loja, né, diminuindo ruptura, e também, né, uma evolução da nossa logística importante que, de fato, ela vem melhorando a cada vez mais, não apenas diluindo o custo, mas melhorando a sua eficiência, a sua entrega em loja. Isso está representado nos números de crescimento do medicamento no ano passado, né, mais de 20%. Então, isso não é por acaso, né? Tem logística, tem gestão de estoques, tem uma assertividade na precificação. Para o ano, a gente pode esperar também o lançamento de produtos que devem impactar bastante o setor. Redes como a Panvel, que tem uma penetração boa em clientes da curva, clientes A e B, vão ser evidentemente mais impactados, como a vinda do Monjaro, né, que é um produto que vai ser lançado agora em maio. E para esse ano também teremos, acredito, o lançamento do genérico do Ozempic, né? E são dois lançamentos importantes que devem tracionar bastante venda durante o ano, né? Temos sim o desafio da remarcação que veio esse ano abaixo da inflação, né? Ela é uma remarcação que vai acontecer agora dia 1º de abril, mas o setor como um todo tem bastante condições de absorver essa remarcação a menos que a inflação e acredito que não deve ser um problema nem para nós e nem para os outros players do segmento, né? A gente continua na nossa missão aqui de aumentar a margem através de uma composição de mix mais saudável, né? O ano de 24 ele teve apesar da gente ter conseguido aumentar, ficou na mesa, né, alguma venda de higiene e beleza, e principalmente marca própria, porque foi realmente altamente impactada pela enchente, né? O nosso maior fornecedor, que somos nós mesmos, ficamos embaixo d'água praticamente 60 dias sem poder produzir, né? Então, a gente deve enxergar durante o ano de 25 uma retomada importante na venda de produtos próprios, e isso por si só já traz um aumento importante na margem, né? Despesas, a gente entende que continua a diluição, principalmente as despesas de lojas, porque a venda média ela deve continuar aumentando, né? Até pela maturação das lojas. Então, a gente vai ver uma venda média da companhia cada vez maior e, com isso, uma despesa de vendas diluída. Tem o nosso compromisso de manter despesas administrativas nos patamares saudáveis, né? A gente, no setor, eu acho que eu não conheço nenhuma empresa que tenha despesas administrativas no patamar que a gente tem, que é 2,4% sobre a receita. A ideia é essa. E a gente vai ver, né, o que a gente teria visto no ano de 2024, se não fosse o efeito climático, uma expansão importante no EBITDA. Tá? Então, com isso, eu encerro a apresentação dos números e a gente abre para perguntas. Obrigado, Júlio. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Thales Granello, do Safra. Por favor, Thales, pode prosseguir. Bom dia, Júlio. Bom dia, Nap. Bom dia, Ismael. Obrigado por pegar minhas perguntas. Acho que a primeira que eu tenho aqui em relação à venda do 1Q, acho que o Júlio já comentou um pouco, mas queria entender como é que a gente tem que esperar esse crescimento, se ele fica mais próximo do quarto Q ou tem alguma desaceleração, dado que ano passado foi um ano bissexto, né? Teve um dia a mais e esse ano também você tem esse ano passado você teve uma base de dengue mais forte. E a outra é sobre o capital de giro. Acho que no release vocês comentam, né, que com o fim do atacado você volta ali, vai buscar o prazo médio de pagamento alinhado ao histórico, mas eu queria entender se já no primeiro trimestre a gente já devia esperar esse prazo médio de pagamento, né, alinhado ao que a companhia sempre teve. Perfeito.
Posso falar? Obrigado pela pergunta, Thales. Vamos lá, vamos começar primeiro pela parte da venda do primeiro trimestre, tá? Primeiro trimestre agora de 25. Sim, nós começamos a venda do primeiro bimestre muito forte, tá? Em patamares semelhantes, né, ao que a gente viu no quarto tri. A gente, olhando para o mercado, percebe que o mercado em geral não está crescendo nesse patamar, mas nós estamos mantendo o ritmo, né? Vamos aguardar agora o fechamento de março, tá? Mas, ao que tudo indica, a gente vai fechar, do ponto de vista da venda, tá? Um primeiro trimestre de crescimento bem significativo, tá? Mantendo os pilares que a gente já tinha comentado anteriormente durante a apresentação. Em relação ao capital de giro, sim, a gente já começa a observar uma normalização agora, né, no primeiro trimestre. A parte de estoques, né, nós vamos manter um nível de estoques abaixo de 100 dias. Né? Nós realmente reequilibramos após a enchente, após o fim do atacado também. A parte de prazo de fornecedores já começou sim a se recuperar, já vai dar agora os primeiros sinais no primeiro trimestre. E vocês vão ver que o primeiro e segundo tri, que normalmente são trimestres de forte consumo de caixa, né? Vocês vão ver que o consumo vai estar muito próximo do 0 a 0 de dezembro até o primeiro trimestre, indicando que, de fato, a gente já encontrou essa tendência de estabilização do nosso capital de giro. Super claro, Nap, obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Preto, do Itaú BBA. Por favor, Vinícius, pode prosseguir. Bom dia, Júlio, Nap, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar dois temas com vocês que a gente tem discutido bastante com os investidores, que são temas mais amplos da indústria. O primeiro é na parte do HB. A gente viu uma perda de participação nas vendas, e isso foi muito semelhante com o que a gente viu para os outros players da indústria também. Eu entendo que tem um efeito de base de comparação, mas uma pergunta que a gente tem recebido bastante é sobre competição com marketplace. Em alguns casos, a gente está vendo até a própria indústria vendendo diretamente nesses marketplaces e com preços que são até às vezes abaixo do preço da farmácia. Então, eu queria entender assim, com vocês como é que vocês estão vendo essa competição, se de fato esse tem sido um tema relevante ou não. E no caso específico de vocês, como é que vocês enxergam o papel do private label, que é muito forte nessa categoria, para talvez tentar defender um pouco mais dessa competição? E o segundo tema é reajuste de medicamentos, esse ano, né, abaixo da inflação. E como é que vocês estão imaginando margem bruta e margem EBITDA para esse ano, considerando esse cenário de reajuste um pouco mais baixo? Obrigado. Bom, o tema do... É bom quando a pergunta já vem com a resposta, né? O tema do HB, sem dúvida nenhuma, tem um tema de base de comparação aí, porque se a gente pega o KGR estendido, ele cresce muito em linha com medicamentos na empresa, né? Se a gente pega 3, 4 anos, né? Exato. Então tem uma base forte aí no ano anterior, sem dúvida nenhuma. No nosso caso, efetivamente, eu vou reforçar novamente o Produtos Panvel teve um impacto importante, né? A gente teve índices de falta que nunca tínhamos vivido antes, né? De fato, o nosso principal fornecedor foi a Lona. O marketplace, para nós, assim, efetivamente, ele não chega a incomodar muito, porque a Panvel, diferente de outros players do segmento pharma, ela tem uma entrega em casa muito eficiente, né? Ninguém entrega mais rápido do que a gente nas praças aonde a gente está presente, evidentemente, né? Tanto que o nosso clique retire percentualmente frente a outros concorrentes, ele não tem aquela representação muito grande. E o ano de 2025 ele vai passar por uma evolução ainda maior disso, né? Os nossos projetos de última milha, eles passam a entregar em 30, em alguns casos até em 15 minutos. A gente vai ampliar bastante o número de lojas que faz essa última milha. A gente tem um know-how importante nesse tema de última milha, então a gente entende que a gente está super preparado para enfrentar isso. No caso de fornecedores vendendo direto, a gente não entende que seja uma ameaça importante, porque o mix do consumidor geralmente ele inclui mais de uma ou duas marcas, e o fornecedor, quando apresenta apenas os seus produtos, ele não apresenta uma cesta completa para o cliente. Então a gente entende que não tem um impacto muito significativo nesse caso, né? E o varejo, no nosso caso, o varejo físico, ele de fato ele continua sendo muito importante. A gente ainda vê muita gente dentro da loja, né? São lojas extremamente convenientes, estão muito próximas à casa dos clientes.
com estacionamento, com facilidade de entrar e de sair. E o setor de higiene e beleza ele tem uma característica importante também, que é o volume de lançamentos, né? A gente tem muito lançamento, muita coisa nova sempre, e lançamento dificilmente ele conversa com o ambiente puro online, né? Principalmente as mulheres, elas não se satisfazem em saber sobre um produto que foi lançado no online. Elas querem ver, elas querem sentir, elas querem conhecer o produto, elas querem perguntar para consultora de beleza. Então, a loja física na higiene e beleza, ela tem um papel importante, tanto que a gente está vendo aí Boticário, Natura, entrando fortemente no varejo físico, né? Abrindo loja e preenchendo esse gap que existe no caso, principalmente da Natura, né, que não tinha o varejo físico, a loja, porque eles entendem que a loja no setor de beleza efetivamente é importante. E a Panvel, não apenas na higiene, mas principalmente na beleza, ela se diferencia muito dos players do setor farma aí, que praticamente não jogam o jogo da beleza, eu diria, né? Jogam mais o jogo da higiene, né? Perfeito, Júlio. Vou falar um pouquinho da parte do reajuste, né, que o Vinícius perguntou. Em relação ao reajuste CEMED, que nós já estamos aí na porta aí desse reajuste já a partir da segunda-feira. Sim, ele é um reajuste abaixo da inflação, a gente comentou um pouquinho durante a nossa apresentação, mas o varejo farmacêutico, tá, ele tem, pelo menos posso falar pela Panvel, mas acredito que o varejo farmacêutico como um todo tem ferramentas, né, para ajudar a compensar, tá? Seja trabalhando, né, se for necessário, um pouco no preço, um pouco no desconto, tá? Seja trabalhando em mix de produtos também, que compense a margem. A gente tem realmente um bom tema de casa sendo feito em genéricos, em OTC, higiene e beleza que o Júlio acabou de colocar, produtos Panvel. Então, a gente entende que tem boas ferramentas para compensar esse reajuste, que de fato é um pouco menor do que a gente esperava, tá? Quando a gente olha para a parte da inflação, Vinícius, a inflação que pega na parte de custos, tá? As nossas principais armas são a continuidade desse trabalho em lojas e na logística, né? Como eu demonstrei, a gente vem obtendo produtividades muito boas, as vendas médias seguem crescendo muito acima da inflação. Então, se eventualmente a gente tiver impactos em dissídios e renovações de contratos de aluguel, a gente está, pelo outro lado, correndo atrás com renegociações e com um bom nível de venda que tem nos ajudado, tá, a manter esses custos baixos. Dito isso, a gente mantém a nossa percepção que o caminho de 2025 é o caminho de expansão de margem EBITDA em relação ao que a gente entregou em 2024. Perfeito, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Vinícius. Nossa próxima pergunta vem da senhora Larissa Sumer, da XP. Por favor, Larissa, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada aqui por pegar nossas perguntas. Acho que a maior parte já foi endereçada aqui. Só queria fazer um follow-up rápido aí na pergunta do Vinícius sobre essas alavancas aí para a gente compensar essa CMED abaixo da inflação, né? Vocês comentaram aí sobre preço, desconto e também mix de produtos, né? Então, pegando duas delas ali, queria que vocês puderem dar um pouco mais de detalhe. Então, ali na ponta do preço, no release, vocês comentam um pouco sobre aquela estratégia de precificação dinâmica, né? Seria legal se a gente pudesse ouvir um pouco mais como que funciona essa iniciativa. E aí, em relação ao mix, a gente viu que esse ano foi um ano de crescimento muito forte da categoria de RX, né? E aí a gente entende que vocês têm isso como manobra aí no caso de precisar trabalhar essa margem bruta, mas como que a gente pode esperar que esse mix se estabilize aí, tanto para esse ano de 25, quanto olhando mais para frente? Obrigada, pessoal. De fato, o setor, se você pegar e olhar os balanços de todas as empresas do setor, você vai ver que tem uma linha de desconto bem considerável, né? Então, o setor como um todo, eu acho que não apenas a Panvel, tem uma capacidade de absorver um aumento abaixo da inflação que os nossos algoritmos de preço já estão vendo que a concorrência está se movimentando, né? Então, a gente vem colocando inteligência artificial, principalmente no preço e estoque, né? São os dois temas que a gente focou, além do cliente, evidentemente. E eu acho que esse ainda é um não tema, tá? Eu acho que não é só a Panvel, acho que o setor como um todo vai terminar
absorvendo e infelizmente, quem vai pagar a conta vai ser o consumidor final, né? Mas aí ninguém tem culpa, né, do Brasil estar com uma inflação alta além do próprio Exato. governo, né? Exatamente, né? É algo, obviamente, a gente respeita a concorrência, né, Larissa? Mas nós temos um setor que, de fato, ele é a primeira necessidade, tá? E a gente tem as ferramentas para trabalhar. Um tema do mix que acho que é importante, que faz parte da tua pergunta também, quando a gente desenhou 2025, né, a gente desenhou um crescimento de medicamentos como um todo, ligeiramente maior do que de HB, mas ambos muito parecidos, tá? Então, na nossa visão, a gente vai ter um crescimento saudável, sim, tá? Tanto de HB quanto também de genéricos. Genéricos em 24 cresceram bastante, que o medicamento marca cresceu demais, tá? Que vão nos ajudar nessa parte do mix e também vão cumprir um outro papel, né? Se eventualmente o consumidor da farmácia, né, por restrições até da situação econômica, tiver um bolso um pouco mais apertado, o que é um trabalho que nós temos que fazer e que nós fazemos? A gente tem como oferecer produtos, né, de diferentes preços, né, para esse consumidor. Esse é um pouco o nosso papel também. Tá? Trabalhei em preço, sim, mas trabalhei em mix também. O consumidor pode vir na minha farmácia e vai comprar um genérico que vai ser mais barato, tá? Vai encontrar alguma solução, né, que atenda a saúde dele e também atenda o seu bolso, né? A gente tem essa capacidade, a gente tem essa habilidade, é um pouco do que a gente já faz todo dia. Perfeito, obrigada, pessoal. Obrigado, Larissa. Então, encerra, né? Isso, tá? Obrigado pela audiência e a gente mantém um grau de otimismo grande em 25, apesar do cenário macro não representar isso, né? Principalmente o mercado de capitais, né? Que o maior inimigo é o CDI a 15%. Mas a gente acredita bastante na empresa e continua, vamos dizer assim, vamos continuar o nosso processo de crescimento. E como eu costumo dizer, né? O Brasil, ele piora rápido, mas ele melhora rápido também, né? Então a gente está na expectativa dessa melhora. Pessoal, agradeço também a participação de todos. Aqui a gente fica, né, o time de RI, né, à sua disposição para responder as perguntas, né? Sucesso, né, e um bom fim de semana. A videoconferência do Grupo Panvel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.